Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número e o versículo 1. Hoje, neste culto, eu vou falar algo sobre a mensagem da missão, o conteúdo da mensagem da missão, e no próximo culto eu falarei sobre a missão da mensagem, ou o objetivo que temos com a pregação do Evangelho, tá? Então, apenas o primeiro versículo de 1 Coríntios 15, e o versículo 1, diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Amém? Irmãos, todos nós sabemos que o conteúdo de certo embalagem ou produto determina muito o tipo de embalagem que conduz o conteúdo, né? Você sabe que há alguns elementos químicos que não podem ser colocados em algumas embalagens, porque esses elementos podem tanto destruir a embalagem e, dependendo também da embalagem, pode danificar o conteúdo. Isso, irmãos, pode servir de comparação ao conteúdo que nós temos, a mensagem que nós temos, e se a embalagem, ou a igreja, ou a missão da igreja é adequado ao conteúdo da mensagem. O que queremos dizer com isso? Assim como qualquer produto determina a qualidade da embalagem, também o conteúdo da missão, ou o conteúdo da mensagem, determina a missão também, ou determina a natureza e o objetivo da igreja. Então será necessário definirmos bem qual é a mensagem da nossa missão. Porque apenas a mensagem que nós temos para entregar ao mundo é que pode, de fato, determinar o que é a igreja, ou qual é a sua missão, qual é o seu objetivo. Assim nós teremos uma correta definição do que e para que serve a igreja, para não confundirmos a igreja com nenhuma sociedade ou entidade filantrópica, não confundirmos a igreja com uma instituição política ou filosófica ou cultural. Nós precisamos entender que a igreja é definida pela sua mensagem. Assim, nós devemos caminhar de forma missionária. Nós temos uma mensagem e devemos estar adequados a essa mensagem, tá bom? Então vamos aqui definir, irmãos, o que é a mensagem da missão. Nós lemos aqui que o apóstolo falou de evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias ou novas notícias. Por si mesmo, isso não diz o que é, só diz que tem algumas notícias boas. E, irmãos, olha que curioso, eu fui averiguar quais são os predicados do Evangelho, ou como a Bíblia qualifica o Evangelho. E aí eu fui anotando, né? Cheguei a um número de 9, cheguei a um número de 14, cheguei a 18, cheguei a 21, e aí eu parei no 27. Eu falei, não vai ser possível falar todos esses predicativos, ou todas essas definições e qualificações que a Bíblia dá, ou ela pressupõe sobre o Evangelho. Então, eu farei aqui, na medida do tempo, a menção de algumas nesse sermão, e especialmente aquelas que estão relacionadas a Deus, que é de fato a essência do Evangelho. E aí nós vamos deixar
para outro momento, a trabalhar todos esses predicativos que nós encontramos na Bíblia sobre o Evangelho, ou sobre as notícias que nós devemos entregar para as pessoas. Primeiro, irmãos, eu quero destacar aqui que, à luz da Bíblia, nós devemos ter a presente definição. O Evangelho é o Evangelho, você já sabe, são boas notícias, novas notícias. O Evangelho é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a qualificação básica do que a Escritura diz sobre o Evangelho. E o que essa preposição de está indicando? Aqui, irmãos, nós temos tanto que o Evangelho pertence a Jesus, como o Evangelho é sobre Jesus. Então, o que é que significa de Jesus? É que ele é o autor do Evangelho. Que curioso! O Evangelho fala de Jesus, anuncia Jesus, mas antes disso já era dele. O Evangelho pertence a Jesus Cristo. Algo semelhante ao que o escritor aos Hebreus escreveu lá no capítulo 12, que Jesus é o autor da nossa fé. Ele é o autor do Evangelho. Isso, irmãos, já anuncia o fim de qualquer ladrão, de qualquer sabotagem daqueles que acham que possuem a mensagem do Evangelho. Não! O Evangelho é de Jesus Cristo. Nós temos grandes vultos, grandes homens e mulheres de Deus na história da igreja, da Bíblia e também posteriormente, mas o Evangelho não é de nenhum deles. No máximo que podemos dizer, quando a Bíblia diz o Evangelho dos apóstolos, não é que eles são os autores, mas eles foram os primeiros portadores. E às vezes dizemos Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, estamos apenas apontando a relação de autoria, mas não da autoria da essência, mas a autoria do escrito. Aqui, portanto, já deixa muito claro, o que nós estamos pregando não é nosso. E isso define a missão, define a igreja. Você pode dizer alguma coisa? Não! O Evangelho é de Jesus Cristo, e é Ele que determina o que deve ser comunicado, especialmente à sua igreja, à sua noiva. Comunicar à igreja qualquer outra coisa que não seja de Jesus Cristo é levar a noiva de Cristo a traí-lo, a ter uma relação com outro, e não com o noivo. Então, quando é dito que o Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, estabelece, portanto, nós somos protestantes? Somos. Temos a nossa herança histórica com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, com tantos reformadores, avivalistas, missionários, sim, mas o Evangelho não é deles, é de Jesus. E é a Ele que nós devemos satisfação de quando vamos falar, se estamos falando aquilo que é dele. Mas ainda, irmãos, quando é dito de Jesus Cristo, temos aquilo que compreende-se ser a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho, ele determina a missão da igreja, a embalagem da igreja, a apresentação da igreja, porque o que nós temos que falar é sobre Jesus Cristo. Mas o que temos que falar de Jesus Cristo? Todos os irmãos sabem, principalmente os que são alunos da escola dominical, que nós temos que falar da natureza de Jesus, isto é, ele é filho de Deus, Deus divino,
Ele é homem, veio para esse mundo, se tornou homem, gente como a gente. Então, de Jesus Cristo, é sobre ele que nós devemos falar. E ainda nós temos natureza e ofícios de Cristo. Deixar claro às pessoas que ele é o nosso sacerdote, nosso profeta, nosso rei. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, é o primeiro predicado da nossa mensagem. Nós temos uma mensagem que não pertence a nós, mas foi confiada a nós e somente a nós. Nenhuma outra instituição tem o direito legítimo e o poder de pregar o evangelho. Apenas a igreja de Jesus Cristo. Mas, quando se fala de Jesus Cristo, estamos falando também que devemos falar coisas a respeito de Jesus. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. Dito isso, nós agora podemos apresentar uma outra definição escriturística sobre o evangelho. Lá em Apocalipse, não vamos abrir nem ler, mas Apocalipse capítulo 14 vai dizer de um anjo que sai pelo meio do céu e prega o evangelho eterno. Eterno. Irmãos, nós temos uma mensagem que não começou neste mundo. Não começou neste mundo. O evangelho eterno está no coração de Deus desde toda a eternidade. Mas em miúdos, pastor, em sentido prático, o que dizer o evangelho eterno muda a nossa mensagem ou assegura a embalagem para ser bíblica? Nós, irmãos, temos certeza do seguinte: não precisamos nos preocupar com os tempos e as mudanças. Não precisamos nos preocupar que este evangelho tem 2000 anos ou se ele terá mais 4000 anos. Ele é eterno. Ele foi comunicado de uma forma para que em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as etnias, em todas as condições sociais, políticas, em qualquer momento, ele pudesse ser pregado. Ele, portanto, por ser eterno, ele não vai envelhecer. Mas, pastor, tem pessoas que falam que é antiquado, que é... Irmãos, isto é o que os homens estão dizendo sobre a mensagem eterna. Mas ela é eterna, independentemente se os homens mutantes desta geração estão dizendo. Eles estão indo embora. E o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo permanece. Já não foi dito por muitos? Deus está morto. Não foi assim? Quem disse isso está morto e Deus continua sendo proclamado. Já não foi dito que certo grupo de rock, musical, etc., era mais famoso do que Jesus Cristo? Muitos aqui já nem ouvem mais falar quem eram os Beatles, mas o nome de Jesus está sendo proclamado. Irmãos, o evangelho eterno. Não se preocupe em ficar pensando, nós temos que ter uma mensagem relevante, contemporânea, para atrair as pessoas hoje. Irmãos, eu irei dizer isso até no próximo sermão, no culto das 19, mas o evangelho é loucura mesmo. Mas é uma loucura eterna. Eterna. Ele continuará para sempre sendo as boas notícias eternas sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temos, irmãos, ainda tempo para caminhar com outros, né? Nós temos uma outra definição na Escritura que nos ensina muito. A Bíblia diz, irmãos, também que este evangelho do reino
será pregado em toda a terra. Você vai lembrar, Jesus disse isso lá em Mateus 24, no chamado sermão escatológico. Ele chamou de Evangelho do Reino. E por que Evangelho do Reino? Para que dizer isso? É que essas notícias são sobre um rei que nos dá mandamentos, preceitos, orienta a nossa vida, estabelece como devemos andar. Evangelho do Reino aponta ao domínio de Cristo sobre a igreja. Aqui está o reino de Deus. O reino de Cristo é parcialmente a igreja. O Evangelho do Reino está dizendo que nós estamos anunciando as notícias daquele que é rei sobre nós. O que nos comanda, que dá direcionamentos autoritativos, que diz para nós: eu tenho toda a autoridade. E quem diz isso, se não é um rei soberano? Mas Evangelho do Reino não diz apenas sobre a igreja. Evangelho do Reino diz a respeito do céu, o reino que virá. A igreja é uma extensão antecipada do domínio de Cristo, mas ele virá para manifestar toda a sua autoridade sobre este mundo, e aí se manifestará o reino de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar: venha o quê? Teu reino. Ou seja, venha dominar o mundo todo como o Senhor domina a igreja. Venha estabelecer a tua vontade no mundo todo como a tua vontade está na igreja. Venha dizer para o mundo como devemos andar, como o Senhor diz para a igreja. Evangelho do Reino é a proclamação da mensagem de que quem manda na igreja é Jesus Cristo. Mas quem mandará definitivamente neste mundo ímpio será também Ele, quando voltar nas nuvens com os seus anjos. E a Bíblia diz que Ele vai sentar no seu trono glorioso. Este é o Evangelho do Reino. Agora veja, já mencionamos 3 aspectos: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi o outro? O Evangelho eterno. E agora o Evangelho do Reino. Esses aspectos, então, definem que nós temos uma mensagem poderosa, uma mensagem gloriosa. Mas, continua, quando você vai verificar na Escritura, a Bíblia não para ali. Por isso que não dá para um termo só dizer tudo, porque a própria Bíblia usa vários. A Bíblia fala sobre o Evangelho da graça. O Evangelho da graça de Deus. Isso, irmãos, mostra para a igreja que a pregação que nós temos é uma pregação graciosa. Uma pregação de perdão, uma pregação de amor, uma pregação de um favor imerecido. Isso fará com que a igreja não fique selecionando os seus ouvintes, porque é graça. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos nunca essa mensagem. Assim, todos aqueles que estão no seu trabalho, na sua família, todos aqueles que você conhece na sua vizinhança, também não merecem. Mas o Evangelho da graça é para eles. E a Bíblia diz que quanto mais abundou o pecado, mais abundou a graça. Então, jamais ache e imagine que qualquer pessoa não possa ser alcançado por essa mensagem, porque é o Evangelho da graça. E às vezes a Bíblia ainda fala assim, é o Evangelho da eleição da graça. É amor, é uma inclinação de Deus pelos pecadores. Isso nos dá, portanto, uma clara definição da mensagem da missão. Devemos ser graciosos para com todos,
para com todos. Pense você, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça de Deus, onde você estaria? Quem você seria hoje? O que seria a sua família? O que seria o seu nome? O que seria a sua história? Como já foi dito, que alguém virou para Charles Spurgeon, se não me falha a memória, e apontou um bêbado e disse: olha a situação deste homem, Charles Spurgeon. Spurgeon teria respondido: sou eu sem a graça de Deus. Sim, o Evangelho da graça nos capacita a olhar todos com misericórdia. Devemos proclamar essa mensagem graciosa. Mas continua, a Bíblia fala, irmãos, que é o Evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Aliás, a Bíblia diz que o diabo quer cegar as pessoas para que elas não vejam este Evangelho da glória de Cristo. Então o Evangelho, ele é o Evangelho da glória de Deus. E o que isso mostra? Mostra que, primeiro, o Evangelho diz respeito aos grandiosos atributos de Deus. De como Ele é soberano, grandioso, amoroso, bondoso. Nosso irmão Marcelo leu o Salmo 139, e aí de forma bem adequada a música Deus Forte apontou as qualidades ou os atributos de Deus. E o Evangelho da glória de Deus é isso, é falar de sua grandeza. Quando nós falamos de glória, nós estamos falando, a palavra glória significa peso, peso. É o peso de Deus, ou seja, tudo que compõe Deus, se essa palavra é adequada, mas não é não, tá? Mas tudo que, não é adequada, mas eu vou usar. Tudo que compõe Deus, tudo que Ele é, melhor essa, tudo que Ele é, isso é a glória de Deus. Nós, irmãos, quando aprendemos o Evangelho da glória de Deus, estamos apenas dizendo que quando falamos essas notícias, nós vamos falar do que Deus é, em seus atributos. E aí, irmãos, tal como Jesus, nós aprendemos que nós devemos conhecer os atributos de Deus. E você sabe muito bem que temos atributos que só pertencem a Deus e atributos que Deus tem perfeitamente. Nós temos que saber os nomes de Deus. A glória de Deus é essa. Cantamos aqui alguns nomes, os nomes de Deus. Nós temos que saber as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? A obra da criação, a obra da providência, a obra da salvação. O Evangelho da glória de Deus também vai falar dos decretos de Deus, o que Ele decidiu eternamente fazer com o mundo. Isto é o Evangelho da glória. Falar dele gloriosamente. Falar com empolgação desse grandioso Deus. E irmãos, não é verdade quando nós vemos uma pessoa que é um idólatra de algum cantor, cantora, jogador ou algum outro influente, você vê a pessoa falando com propriedade? Antigamente, eu não sei hoje, né, mas antigamente alguns adolescentes tinham, né, cartazes no quarto, fotos, né, história daquele que era o ídolo. E quando essas pessoas têm a oportunidade de ir num campo ou num show dessas pessoas, a euforia é grande, quem chega a passar mal. Vai um dia à noite antes e passa a noite inteira para ter a chance de estar lá, de glorificar o seu ídolo. Ah, irmãos, é verdade que nós não temos essa empolgação com o nosso Deus grandioso e glorioso, infelizmente. Mas ao menos devemos puxar o nosso coração para isso. O Evangelho da glória de Deus é falar do glorioso e majestoso Deus.
isso em nós? Mas, irmãos, tem que continuar aqui. O Evangelho da Glória não é só o Evangelho mesmo que fala sobre os atributos ou o peso de Deus, mas o Evangelho da Glória de Deus é aquele que glorifica Deus. Aquele que sempre vai reconhecer Deus sendo a fonte de toda boa dádiva e de todo presente perfeito. Às vezes uma pessoa do mundo está contando para você que ganhou algo, conseguiu uma casa, um trabalho, ou algo, e ele está realizado. E você não vê, às vezes, a pessoa grata a Deus. Você, como um cristão, deve provocar a pessoa, puxa, graças a Deus por isso. Até ímpios e ateus que vão dizer, não, Deus não tem nada a ver com isso. Deixa ele pensar assim. Mas nós devemos anunciar o Evangelho da glória de Deus, que é glorificar a Deus em tudo. Em tudo. A Bíblia diz que mesmo depois de ser expulsa do jardim do Éden, e quando ela tem o seu filho Caim, a Bíblia diz que Eva diz o quê? Tive um filho com a ajuda do Senhor. É Deus que dá a bênção sobre todos. E Jesus disse isso, que ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. O Evangelho da glória de Deus nos obriga a glorificar a Deus diante de todas as bênçãos que qualquer pessoa recebe. Ele tem que ser glorificado. Graças a Deus por isso. Mas, às vezes, há crentes que têm vergonha de falar. Graças a Deus. Mas, irmãos, o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. Continuando. Você também vai notar que o Evangelho, irmãos, é o Evangelho do Espírito Santo. Não tem essa expressão, mas esse predicativo pode ser extraído em algumas verdades. Por exemplo, lá em João 16, Jesus disse que o Espírito, o que ele faria? Convenceria o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Jesus disse, aliás, o apóstolo disse em sua carta aos Coríntios, que nós temos agora o ministério do Espírito, e não mais o da letra da lei, que só condenava, mas não oferecia uma mudança. Em toda a Bíblia nós notamos que as pessoas só podem compreender o Evangelho de fato se as vendas carnais ou se a cegueira espiritual for mudada, alterada pelo Espírito Santo. O Evangelho é do Espírito porque é Ele que ilumina, é Ele que nos convence e, aliás, é Ele que foi o autor do Evangelho. Ele é o autor. Observe só, quando Deus fez Adão e Eva, a Bíblia deixa claro que eles foram criados perfeitos. Então não havia nenhuma necessidade de revelação especial, tá? Só tinha a revelação o quê? Geral, tá certo? Os professores aí, revelação geral. Entrou o pecado, o ser humano caiu em desgraça. Ele agora não consegue mais ver Deus na revelação geral, como ele via antes. Ele agora precisa de uma revelação especial. Mas preste atenção, revelação especial não estava incluso quando ele foi criado. Naturalmente, não necessitava de uma revelação especial, porque ele não tinha queda, pecado nele. Agora, para ele compreender isso, o Evangelho, é necessário que o Espírito Santo abra sua mente. E aí, quando nós vamos qualificar dessa forma o Evangelho do Espírito, estamos dizendo que ele é o responsável de fazer valer as promessas do Evangelho no coração daquele que crê. É o Espírito Santo que faz o som do Evangelho chegar aos ouvidos da alma.
Sim. Irmãos, sem o Espírito Santo, o Evangelho, ele não terá nenhum efeito salvador na vida de ninguém. Porque o Evangelho traz promessas, e essas promessas somente o Espírito Santo cumpre na vida das pessoas. O Evangelho é o Evangelho do Espírito, porque é o Espírito Santo o responsável de aplicar e iluminar. Mas também o Evangelho é o Evangelho do Espírito, porque foi ele que inspirou os autores da palavra, ou os autores do próprio Evangelho. Não é sem razão que nós vamos dizer assim. Você já ouviu essa expressão? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O porquê isso? Está mostrando que a lei, quando o apóstolo diz lá, a letra mata, no contexto do capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, ele está falando dos mandamentos. E aí, os mandamentos, o que diz? Você pecou, você deve morrer. Você pecou, vai ser condenado. Então, por isso que a letra mata, ou seja, a letra está condenando. Mas vem o Espírito e dá vida, porque ele nos capacita, segundo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 ele fala assim, que o Espírito Santo cumpre em nós as exigências da lei. Ele então, o Espírito nos dá vida. Ao contrário da condenação da lei, ele então capacita os crentes a viverem de forma satisfatória da segunda lei. É o Evangelho do Espírito. Mas existe ainda, irmãos, outra coisa sobre o Evangelho do Espírito. É espiritual. E quando nós dizemos espiritual, não estamos apenas dizendo que se trata de assuntos religiosos, mas estamos falando de algo elevado, de algo que está fora de nosso domínio, é transcendente. Nós não temos o domínio disso. Por isso que há pessoas que são iluminadas por Cristo em um ônibus, no trabalho, lendo a Bíblia em casa, ouvindo uma pregação na igreja. Por isso, porque, irmãos, o que Jesus diz lá em João 3? O Espírito sopra para onde Ele quer. Ele sopra. Ele sopra. Eu já conheci pessoas que se converteram dentro da igreja, ouvindo a mensagem que ele sempre ouviu, como também já conheci pessoas que se converteram dentro de um centro espírita. Não pelo que ouviram lá, mas pelo que ele já tinha ouvido, e o Senhor trouxe a ele a reflexão sobre aquilo que ele já tinha ouvido sobre o Evangelho, e ele abandonou aquelas práticas pecaminosas ali. Então, irmãos, quando é dito o Evangelho do Espírito, estamos falando que é ele o responsável de iluminar, é ele o responsável pela autoria, como também é somente ele é que fará cumprir, irmãos, tudo que a palavra está dizendo sobre os pecadores, e nós não temos domínio disso. Não existe 7 passos para nascer de novo. Tantos passos para você ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, quem somos nós para colocar uma placa ali na frente e dizer que hoje o culto às 17 horas vai ter revelação do Espírito? Ele está, nós estamos com o domínio da agenda dele? Ele age quando ele quer, quando ele quiser. Ele é o Espírito. E a própria palavra Espírito, ela significa vento. Ela significa vento. Não tem, nada pode dominar o Espírito. Lembre-se disso, o Evangelho do Espírito. Mas, irmãos, eu quero ainda mencionar só mais um, por causa do tempo. Em todos esses aspectos, irmãos, tem algo que é necessário lembrar sobre o Evangelho. E aí talvez você vai achar um pouco próximo deste último ponto que eu mencionei sobre o Espírito. Mas, irmãos, o Evangelho é o Evangelho da palavra.
da palavra. O que eu quero dizer com isso? Que todo o conteúdo do Evangelho, todas as proposições do Evangelho, todas as suas promessas, todas as leis do Evangelho, tudo que diz respeito ao Evangelho, que já acabamos de colocar, que é de Jesus Cristo, é eterno, da glória de Deus, etc. Tudo isso, irmãos, está fundamentado na palavra. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a base do Evangelho. Por isso, devemos dizer que o Evangelho é o Evangelho da palavra. É até adequado algumas vezes você falar, eu preguei o Evangelho para a pessoa, e vai ver, você leu os Salmos, ou leu um texto em Provérbios, ou leu um texto em Gênesis. Mas por que você então pode dizer que pregou o Evangelho? Porque de alguma forma você conduziu essa pessoa para Cristo. Aliás, devemos apontar para Cristo. Então, quando é dito que é o Evangelho da palavra, você deve ter certeza de que tudo que você diz sobre o Evangelho tem que ter base na Bíblia. Mas o que acontece hoje? Nós vemos pastores, irmãos. Pastores, um pastor que eu admirei no passado. Ouvi fita cassete dele, lembra? Aquelas que engolia assim, as fitas. Né? Ouvi. Ele, uns anos atrás... não tem muito tempo não, disse que precisamos atualizar a Bíblia. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque ele diz que prega o Evangelho. Mas que Evangelho é esse que não é apoiado em toda a palavra? Não existe. Não existe. Por isso que o próprio Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz que Abraão ouviu o Evangelho. E o próprio Jesus disse, Abraão se alegrou muito em ver o meu dia. O Evangelho está aqui, em todo momento. Em Gênesis nós temos ele. Nós temos ele, irmãos. Nós vemos o Evangelho em Gênesis, lá na salvação na Arca de Noé. Nós vemos no sacrifício de Abel, nós vemos no sonho de José, nós vemos na escada de Jacó, nós vemos nas bênçãos de Jacó sobre os filhos, nós vemos o Evangelho lá, nós vemos em Êxodo a redenção do povo, nós vemos em toda a Bíblia, irmãos, nós vemos Evangelho de uma forma ou de outra, em aspectos rudimentares, brutos, até mesmo cruentos, como os sacrifícios ali em Levíticos, mas vemos o Evangelho ali de forma gritante, dizendo para as pessoas, o pecado merece morte. É Evangelho isso. É Evangelho. Não há Evangelho sem palavra. Não há. Hoje nós vemos que há uma tentativa, irmãos, de colocar o Evangelho para dentro de discursos sociais. Não, irmãos, não tem isso não. Pessoas querendo achar que você tem que pregar amor, renunciando, irmãos, às grandiosas verdades do Evangelho. Não, toda palavra, irmãos, se você prega o Evangelho, achando que o Evangelho não condena as práticas pecaminosas, essa ou aquela, não é Evangelho, você está adulterando. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da palavra. Da palavra. Sejamos, portanto, fiéis na proclamação do Evangelho. Nesse mês, irmãos, de missão, que lembramos que há 166 anos atrás, no dia 12 de agosto de 1859, Simonton, um jovem, 33 anos, devo estar errando aqui a data, mais ou menos aqui. Ele, irmãos, veio, depois de uma longa viagem, pregar o Evangelho aqui. Ele morreu aqui no Brasil. A sua esposa morreu aqui. A sua filha teve que ir embora. Ele viveu pouco tempo, acho que 6 ou 7 anos.
mas ele veio pregar o evangelho, irmãos. Então nós devemos lembrar que mais do que dizer que somos de uma denominação histórica, nós temos uma mensagem, e essa mensagem é o evangelho. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Quero convidar